Olá, eu sou Edner, eu sou livreiro. Na verdade eu faço um monte de coisas que me interessam fazer. E entre essas coisas, eu sou livreiro, é verdade. Gosto de muita coisa, tenho muitos interesses e eu tenho sempre que ficar calibrando e equilibrando esses interesses e tentando usar a sinergia deles para algumas coisas mais focadas, para que não fique muito disperso ou fazendo um pouquinho de cada coisa aqui, um pouquinho de cada coisa ali e não fazendo nada em específico. Mas tem algumas coisas que eu faço há muito tempo ao longo da minha vida, que são 3 interesses aí principais. Os interesses no campo da profissão, que eu sempre fui da área da psicologia, com atuação com psicoterapia durante muito tempo e também com atuação em sala de aula, em cursos de psicologia ou de outras formações, mas que a psicologia fazia parte das grades. E também há 18 anos que eu me tornei livreiro. Pelo meu amor pela leitura, pelo meu amor pelos livros, eu sempre, desde criança, gostei muito de ler. E é lógico que com a leitura também veio a vontade da escrita, mas o que eu mais faço é ler, muito mais do que escrever, até porque ler é muito mais fácil que escrever. Escrever é um ato dos mais rebuscados e dos mais complexos e mais difíceis com o qual eu já lidei na vida. Mas de escrita vamos falar pinceladamente ao longo do tempo, até porque eu tenho muito mais experiência como leitor do que como escritor. E a minha experiência como escritor ela vai tender a crescer a partir de agora, que eu acho que eu atingi um ponto em que eu posso escrever. Até posso nem publicar, mas posso escrever. Mas eu queria falar mesmo agora de leitura e de livros. E o que eu fiquei pensando, o que eu posso falar sobre livros? Eu posso falar, primeiro, que eu amo ler. Que ler para mim nunca foi uma obrigação. Ler para mim sempre foi entretenimento e busca de conhecimento e também trabalho, porque como eu sou docente por muito tempo, mais de 25 anos, que eu estou em sala de aula, algum tempo atrás com muito mais frequência, agora mais esporadicamente, quando eu recebo algum convite para estar em sala de aula, e quando esse convite, lógico, corresponde aos meus interesses sobre aquilo que eu gosto de conversar e de falar com os meus alunos. Mas agora eu vou falar de leitor para leitor mesmo, não com alunos. E não como professor aqui. Difícil sair um pouco desse papel de professor, mas eu estou tentando. Depois vocês avaliam se eu consigo ou não. Na verdade, eu não estou querendo ter uma fala muito linear e muito certinha de sala de aula. Aqui eu estou querendo ter uma fala mais livre. Eu não sei o quanto eu consigo isso, de uma fala mais livre, porque muito tempo que eu estou em sala de aula. Muito tempo lidando também com textos acadêmicos, tanto produzindo como avaliando. Quem foi me orientando, meu aluno, sabe do quanto eu gostava e gosto de trabalhar com isso. Lendo textos produzidos pelos alunos, fazendo as correções, as críticas, dando as minhas opiniões, trazendo as minhas contribuições. E agora eu quero trazer mais livremente a minha contribuição no campo da leitura, porque eu leio desde que eu fui alfabetizado, eu não vivi mais sem um livro na mão. E eu já estou quase chegando aos 60 anos, ou seja, então tenho uma longa história e caminhada como leitor. E é sobre isso que eu quero começar a tratar com vocês nessa página e nas minhas redes sociais, não só nessa página, nas minhas redes sociais, relacionadas especificamente com a questão de livros e de leitura e de literatura, e de cultura de uma forma geral, porque eu sou um consumidor de cultura em formas de mídia, cultura que eu possa ter acesso em casa ou levar para casa principalmente. Não que eu não vá a teatro, cinema, que não tenha ido ao longo da minha vida, em shows, em palestras, enfim, tudo aquilo que está relacionado com conhecimento e cultura, mas que te leva fora de casa. Mas eu acho que de um tempo para cá eu tenho me especializado em formas de consumo de cultura e de conhecimento muito mais com base na conexão, na internet e naquilo que a gente pode fazer dentro de casa. Ou seja, eu estou abrindo aqui tantas portas de coisas para falar no futuro
né? Mas é porque este, vamos dizer assim, é o primeiro vídeo. É o primeiro que demarca a minha declaração de intenção com vocês. A minha intenção das minhas redes sociais relacionadas com livros é exatamente essa: falar da minha paixão pela leitura e encontrar em vocês essa identificação, encontrar pessoas que gostam de leitura e que queiram conversar comigo a respeito disso. Então, se você chegou a ver esse vídeo inteiro, chegou aqui numa das minhas redes sociais, seja no Instagram, no TikTok, no Facebook ou no YouTube, ou sei lá mais aonde eu vou me inserir, porque eu também estou sempre tentando correr atrás desse tempo, que é o tempo da conexão e o tempo das redes sociais, porque isso é uma realidade muito mais recente na minha vida. Eu tenho muito mais tempo fora da internet do que dentro dela. Muito mais tempo fora das mídias e das redes sociais do que dentro dela. Então, para mim, esse é um campo ainda muito misterioso, de muita aprendizagem, em que eu estou tateando por ensaio e erro. Talvez eu mais erre do que acerte, mas a minha intenção é acertar. Então, se você, de alguma forma, se identifica com a questão do consumo da cultura, da leitura, da literatura e do mundo dos livros de uma forma geral, fique comigo, converse comigo, me traga informações, coloque suas opiniões, me tragam ideias que eu prometo considerar com muita atenção e produzir conteúdos que possam ter alguma valia, alguma utilidade ou que seja de interesse, de entretenimento para vocês. Então essa é só uma declaração de intenção, esse vídeo foi só para isso e tem mais, vai ter muito mais por aí. Me aguardem. Até mais, um grande abraço